Meu nome é Helena Serrazu Monteiro, né? Nasci aqui em Fortaleza, sou filha de Celso Serrazu e Maria do Socorro Moreira Serrazu. O meu pai é advogado, é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda. Minha mãe era dona de casa, né, oriunda do sertão, da região norte. Meu pai, família do meu pai, do meu avô, da minha avó, de Quixadá, né? E meu avô de Aurora, por parte de pai, né? E assim, meu avô foi um autodidata, escritor, poeta, que é o poeta Serrazu, né? Começando desde a época do meu avô, por ser um intelectual, né, ele já tinha uma visão do processo da democracia. Então, a casa do meu avô sempre foi uma casa que se discutia, se lia muito, né? E o meu pai era um democrata. Ele não era um militante, mas ele era um democrata. A minha mãe, como era oriunda do sertão, ela era católica. E quando eu começo a viver 64, eu era adolescente, né, em 64, eu vi essa discussão dentro da minha casa. Como meu pai era advogado, era um democrata, ele se colocava contra, né, a quebra da legalidade, como ele dizia ali, para ele já tinha uma quebra da legalidade. E a minha mãe já fazia aquela conversa da época de que é porque os comunistas queriam tomar o país. Depois, no processo, foi muito interessante ver isso, né? A minha mãe, inclusive, se sentiu enganada, porque ela viu tudo que estava acontecendo, né? E a minha participação, eu estudei um ano, eu fui alfabetizada em casa, né? E quando eu fui para um colégio público, um que tem até na Dom Manuel, fiquei um ano lá. De lá eu fui para o Colégio da Imaculada Conceição. Estudei, né, no Colégio da Imaculada Conceição durante 8 anos. Só que desde essa época a gente já participava de alguns movimentos de igreja e já havia aquela questão da solidariedade, né? Mesmo com toda a visão conservadora que o colégio tinha, e de conteúdo era muito interessante, né, o colégio. Como eu queria fazer medicina desde criança, né, eu saí da Imaculada e fui estudar no Colégio São João. Aí é que realmente teve o início do meu nível de consciência. Apesar de que lá em casa a gente foi sempre criado com a questão da solidariedade, tanto pela parte do meu pai como da minha mãe. E também dos meus avós, né, principalmente parte do meu pai, que eu tive muito contato, que eles moravam aqui em Fortaleza, né? Então, assim, na casa do meu avô e da minha avó, se alguém chegasse e pedisse um prato de comida, ninguém saía, mesmo eles sendo, como ele dizia, ele era um intelectual pobre, mas ele não deixava de repartir o que ele tinha, né? E na minha família também a gente foi criada assim. Por exemplo, os meus primos do interior vinham, estudavam lá em casa. Quando eu fui para o Colégio São João, foi bem na época do golpe. Eu tinha terminado a 4ª série ginasial na Imaculada e fui fazer o primeiro científico no Colégio São João. Quando eu chego no Colégio São João, aí já tinha um Grêmio. Eu me aproximo do Grêmio. Eu lembro na época que era presidente do Grêmio era o Zito. Então eu conheço o Zito desde essa época e nós somos amigos até hoje. Aí eu fui, me aproximei do Colégio São João e a gente começou a participar. Eu entrei em JEC, que era um movimento ligado à igreja, né? Que era a Juventude Estudantil Católica. Aí fiz o primeiro científico, o segundo, terceiro científico que eu já fiz à noite. E no terceiro científico eu tive a oportunidade de conviver com os professores que tinham sido expulsos da universidade. Entre eles, assim, eu destaco assim, o Milton, né, que a gente brincava, chamava de Miltoff, né? O Miguel Cunha, que foi professor de química nosso, né? E assim, esses dois e o professor Serra, que era da biologia, eles tinham sido inclusive expulsos da universidade por suas ideias, né? Foi na época que também teve uma perseguição contra o doutor Alencar,
né, lá na medicina, que era um médico conhecido, um grande pesquisador da época, né? E aí eu fiz o terceiro científico, eu era de JEC, fiz vestibular e passei. Esses professores eram muito qualificados. Então, eles também nos prepararam muito bem, tanto que a nossa turma, 60% passou para a medicina. E só tinha naquela época a faculdade de medicina da UFC. Aí eu entro. Quando a gente entra, a maior parte da turma já vinha de lá. 60% da turma era do Colégio Castelo, que foi onde a gente fez o terceiro científico. Eu saí de São João e fui para o Castelo, à noite. A gente entra, aí nós começamos a participar dos movimentos. Assim que eu entrei, isso em 1967. Eu fiz o vestibular em 66, em 1967 eu entrei na universidade, na faculdade de medicina, lá no Porangabuçu, onde eu estou até hoje, né? Aí eu entro, aí a gente começa a fazer algumas reivindicações, né? E aí a gente começa a fazer movimento, começa a participar, e nesse processo eu conheço o pessoal que era oriundo de Ação Popular, de JEC, JUC, que vai para Ação Popular, que era AP, né? Aí eu vou para Ação Popular. Nesse intervalo, eu já namorava com o Chico desde os 15 anos, né? Porque a gente morava perto, na mesma rua, e foi mais ou menos a mesma história. Ele faz o vestibular antes de mim, um ano antes, entra na medicina. Quando eu entro, ele já está no segundo ano e eu no primeiro. Fala um pouquinho dele. O Chico é o seguinte, também ele era o mais velho da família, como eu era a mais velha, né? Minha família, todas mulheres, né? A família dele é uma família de 6 ao todo. Ele mais 5 irmãos, e ele sendo o mais velho. E aí sim, a família dele era aquela família de trabalhador, apesar de que morava ali na Dom Manuel, mas com muito esforço, e ele era o mais velho. Então o pai dele era um representante comercial e a mãe dona de casa. Aí a gente começa a namorar aos 15 anos. Ficamos namorando. Quando ele chega no segundo científico, segundo ano da faculdade, que eu entro no primeiro ano, a gente continua namorando. Quando chega 1967, tem todas aquelas manifestações. Aí começa 1968, né? Que realmente é um ano que, é como se diz, um ano que não acabou, né? Aí em 1968, um pouco antes do golpe, do golpe no golpe, que foi o AI-5, a gente resolve casar. Aí fomos conversar com meu pai. Naquela época a gente ainda não tinha, porque tinha uma história, para você casar no civil tinha que ter 21 anos. A gente estava com 19 para 20 anos, todos dois, né? A gente era da mesma idade e tudo, aí conversamos com meu pai. Meu pai era um democrata, né? Aí o meu pai disse assim, tudo bem, e a gente já estava em tudo quanto era passeata, a gente já era militante a essas alturas, esses 2 anos. Aí meu pai disse, vocês vão fazer um acordo comigo. Vocês casam, já que vocês querem casar, tem o meu apoio, ele gostava muito do Chico, né? Vocês têm meu apoio e vêm morar comigo, eu sustento vocês até vocês terminarem a faculdade. Só que tem uma questão que eu quero com vocês não abandonam a faculdade. Porque ele já sacou como o movimento estava e a situação que o país se encontrava, né? Cada vez assim, as manifestações maiores, né? E o governo ficando cada vez mais duro, né? Aí ele é tanto que nas primeiras manifestações, em 1967, quando várias manifestações tiveram aqui na universidade, quando a gente olhava, estava meu pai atrás. Por quê? Porque lá em casa nós éramos todas mulheres, né? E éramos 3, e a gente era muito nova. Então eles ficavam preocupados, eu era mais velha, né? As minhas irmãs eram adolescentes ainda, né? Elas participavam do movimento secundarista. Então ele ficava desesperado. A minha mãe ficava em casa rezando e ele ia atrás das filhas para saber onde é que as filhas andavam, né? Fala de 1968, como é que começou, como é que está aí? Pois é, aí o que é que aconteceu? Você se casa? Eu me caso um pouco antes do AI-5, né?
Então a gente casa, aí o meu pai dá todo apoio. O nosso casamento foi feito na igreja lá do Montese, né? Padre Giovanni Saboia, até hoje um grande amigo, é porque ele está doente, né? A gente nunca mais se encontrou com ele e tudo. E ele faz o casamento da gente lá, mas quem faz o casamento, na igreja dele, mas quem faz foi o Padre Dourado. Por que o Padre Dourado? Porque o Padre Dourado tinha sido capelão da Imaculada, tinha me conhecido desde criancinha, de 8 anos de idade. Quando o Padre Dourado soube que eu ia me casar, aí ele junto com o Padre Giovanni disseram, não, então a gente casa. E eu não podia casar ainda no civil sem a autorização dos pais. Lá em casa não tinha muito problema, mas já tinha problema com a família do Chico, que achava que nós dois éramos sem noção. Como é que a gente estava correndo esse risco? O que é que acontece nessa história toda, né? A gente vai, isso foi em 68, né? Quando a gente casa, no nosso casamento é uma questão importante. Até hoje eu me lembro como se fosse uma memória fotográfica. Eu não tenho nenhuma fotografia, por causa da época. Foi em 1968, às vésperas do AI-5. Foi 24 de outubro de 1968. E aí a gente já estava todo mundo assustado que poderia acontecer alguma coisa. Ninguém sabia, nem imaginava que seria o AI-5. Mas, assim, a gente não queria fotografia. Então, eu não tenho nenhuma fotografia desse nosso casamento. Estava todo mundo lá, o movimento estudantil todo, né? E o Padre Dourado fez na igreja do Montese do Padre Giovanni, lá para casa, né? Fazer uma comemoração, dançar, porque a gente era muito animado, né? Era a juventude mesmo que gostava de dançar, gostava de sair. O Chico era uma pessoa extremamente alegre, né? E a gente, nós de AP, a gente tinha uma posição na época, e até hoje eu acho que estava certo, viu, você me perguntar, que a gente achava que não devia ficar nos muros da universidade, a gente tinha que ir para a rua. Então, assim, por conta disso, ficou a história do Chico, que é o Chico Passeata. E aí eu ganhei Helena Concentração, porque aí o pessoal brincava, dizia que eu fazia concentração para o Chico sair em passeata. Aí quando a gente começou a namorar depois e casou, aí disse que ia nascer o Comício Relâmpago. Que seria o filho da gente, o Comício Relâmpago, né? Mas aí, nisso, né, teve o AI-5. As grandes manifestações, por exemplo, eu lembro muito da manifestação da morte do Edson Luiz, né? Essa foi muito marcante. Inclusive aqui no Ceará, né? Foi muito grande, né? E aquilo foi assim um assassinato. Então, o que é que acontece, né? O Edson Luiz era um estudante secundarista que fazia refeições num restaurante universitário chamado Calabouço, no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Por conta do movimento estudantil e do movimento no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, a polícia entra no restaurante e entra já atirando e mata esse estudante, que era um estudante secundarista chamado Edson Luiz. Então foi uma revolta enorme. E aí o Brasil todo para por conta dessa questão. E aqui no Ceará nós fizemos manifestações com apoio enorme de setores enormes da sociedade, né? Inclusive muitos setores da igreja progressista, muitos setores intelectuais, né? Estudantes, né? Trabalhadores, todo mundo. Foi uma grande manifestação. Eu lembro muito que na época foi a maior manifestação que teve. E foi uma manifestação tão grande que não teve repressão nesse dia, pelo menos aqui não teve. Eu acho que na maior parte, porque o clamor foi tão grande contra o assassinato que não havia espaço, né? E todo mundo foi para a rua, né? O que aconteceu nesse processo? Havia várias participações de estudantes, o movimento estudantil, qual é a interpretação que eu faço? Foi assim, 64, porque a gente acha que 64 não foi um golpe, foi um golpe violento. O que acontece? Eles atingem diretamente os setores sindicais, né?
Depois, num segundo momento, eu estive em contato com o pessoal das ligas camponesas, né, quando eu fui para a clandestinidade, que eu conto depois, né, para não atrapalhar. E assim, teve assim, na sociedade uma grande violência contra toda a organização democrática da sociedade. Né? Cassação de deputados, cassação de parlamentares, que ninguém lembra disso, o afastamento do presidente que tinha sido eleito, o presidente e o vice, porque o vice na época era eleito. Né? E assim, as perseguições ao movimento operário, então, o movimento que teve mais condições de se estruturar foi o movimento estudantil. Essa é a visão que eu tenho. Então, o movimento estudantil se estrutura e começa a colocar aquela questão relacionada, até porque é um segmento da juventude, a questão do sonho da juventude, a utopia, tudo isso. Inclusive, só mesmo assim, situando a questão do 68, quando tem o AI-5, né, porque aí a gente consegue fazer um paralelo melhor. O AI-5 é assim, o golpe no golpe, eu acho que é o estabelecimento do terror. Não é da ditadura, sabe? A ditadura foi lá em 64, né, quando se quebra a normalidade. Então, fazendo um paralelo, quer dizer, a quebra da normalidade é o impeachment da Dilma. Essa é a minha visão. A quebra é lá. Né? Então, quer dizer, a quebra da normalidade é em 64. Né? Mas, assim, o terror é estabelecido em 68, porque realmente ele tira todas as garantias individuais. Né? O AI-5 é um horror. Né? Então, quando tem o AI-5, o que é que eles fazem de imediato do ponto de vista do movimento estudantil? Eles fecham os diretórios, na época era a DCE que nós tínhamos, a medicina tinha um diretório acadêmico 12 de maio, né, que era legal, e tinha o EE, né, que todos são colocados na ilegalidade. Por exemplo, o diretório da medicina, a gente tinha um espaço físico dentro da universidade, em que a gente tinha aquelas radiolas antigas, né? Tinha aquele jogo que tipo sinuca. Eu lembro que eu aprendi a jogar sinuca com os meninos, porque eu passava o dia todo na medicina. Até hoje, assim, a medicina, você chega de manhã e fica o dia todo, né? Então, a gente jogava sinuca, o ping-pong na época, que não era o tênis de mesa, né? Então, a gente ficava o dia todo junto, né? E eles simplesmente invadem o diretório, fecham o diretório fisicamente, inclusive, né? E todos os diretórios acadêmicos, eles passam a ser ilegais, dentro da universidade. Né? E estabelece um serviço de informação dentro da universidade. Eu não consigo me lembrar o nome exato, são as siglas que funcionava aqui na reitoria da UFC. Eu fui chamada várias vezes depois nesse local aqui, eu sabia até numa parte lá embaixo e tudo. O que é que acontece hoje? É diferente, né? Porque você não tem o aspecto, digamos assim, do fechamento oficial, mas mesmo assim é discutível isso, porque existe no YouTube, acho que é no YouTube ou nas mídias aí, que eu sei porque eu já recebi, já vi, a decretação do AI-5. E a decretação do AI-5 foi com todos os ministros, o presidente da época, que era o ditador, né? E o vice, que era, se não me engano, Pedro Aleixo. O único que se colocou contra a decretação do AI-5 foi o Pedro Aleixo. Todos os outros, né? Estava Jarbas Passarinho, e todos os outros que estavam, mesmo alguns disseram que era um mal necessário, mas que tinha que ser feito. E aí estabelece, né, a questão do terror, né, da criação daquelas estruturas paralelas que serviu de tortura, né, que você não pode hoje querer negar essa história, está aí na história do Brasil. Né, e hoje, que
se é que a gente vai ver, houve uma quebra do processo democrático de uma outra forma. E o que é que a gente vê? A gente vê a interferência americana da mesma forma. E, a meu ver, isso é uma visão assim mais particular que eu faço, isso começa com a história do pré-sal lá atrás. Era o interesse, né, das grandes corporações, né, na questão do nosso petróleo, né, porque como é que a gente ia pegar o pré-sal e uma boa parte, um percentual grande, ia ficar para a educação e para a saúde, né, que são um dos maiores avanços que ia ter no nosso país e até uma mudança, né. Na época da gente havia o modelo americano e aquela questão das reformas de base, né? Teve, inclusive, aquele grande comício do João Goulart, que foi em cima disso que foi feito todo o processo. Mas, se a gente for ver, a gente retroage à época do Getúlio Vargas. Quer dizer, desde aquela época que você já tinha digamos assim, um embrião dessas forças mais retrógradas, mais fascistas no país, que queriam dar um golpe. A meu pai era um getulista, então lá em casa eu fui criado com a carta testamento do Getúlio, né? Ao ódio respondo com perdão, aí toda aquela coisa. Mas é interessante você ver, né? Na primeira fase do Getúlio, que a primeira fase ele foi um ditador também, são as contradições, né? Mas a segunda fase, né? Você já vê isso aí, né? Então, eu acho que a gente tem todo esse processo. E, nesse momento, acho que é o movimento estudantil, e não só o movimento estudantil, acho que é o setor da educação, que está tendo condições de se organizar, de se estruturar e de dizer não ao que está acontecendo. O que é que acontecia, né? Se a gente for ver bem a história do anticomunismo, né? A questão do anticomunismo, quer dizer, a proposta na época do João Goulart era uma proposta dentro dos marcos, né, do capitalismo, porque era chamada de reforma de base, era inclusive uma das grandes reformas é a reforma agrária, né, que ele tinha colocado. Aí quando você mexe na questão da terra, dos latifúndios no Brasil, para mim também isso hoje é uma questão muito séria. Né? E hoje você faz o paralelo com o agronegócio e aí com as queimadas. E com essa postura do governo diante dessa questão. Então, quer dizer, na época, os setores conservadores da igreja diziam isso, que o golpe era necessário, que era para afastar o perigo do comunismo, porque o Brasil ia virar uma Cuba. E a gente sabe que aquele processo não era. O João Goulart tinha sido eleito legitimamente. O Brizola era nacionalista, que era todo aquele setor do pessoal mais ligado ao PDT. E assim, o Exército ele intervém, mas ele tem apoio desses setores empresariais, reacionários, inclusive da imprensa, como o Carlos Lacerda, né, que depois é atingido pelo próprio golpe. Porque de achar que o golpe não vai atingir todo mundo, ele vai atingir. Ele começa com essa pseudo-fala, né, que foi contra os comunistas, hoje é contra o PT e contra os comunistas também, porque eu não tenho dúvida, né? Eu vi outro dia nas mídias aí, o pessoal colocando o Papa com a foice e martelo, quer dizer, é de uma incompreensão assim inacreditável. Hoje a gente estava conversando um pouco isso, né? Só para situar, na época que eu casei, eu estava com 19 anos e o Chico tinha 19. Então, quer dizer, a gente era muito jovem, né? Logo depois eu completo 20 anos, quando tem o AI-5, a gente tinha acabado de completar 20 anos. Né? Nós somos do final do ano. Quando tem o AI-5, como é que foi esse processo? O Chico já era muito conhecido na universidade, ele estava fazendo o terceiro ano e eu fazia o segundo da medicina. E a gente não tinha nenhum problema, nem com o professor, nem com a direção da faculdade. Inclusive, assim, era muito interessante. Mesmo os professores que não concordavam muito com a gente, eles davam certa proteção a gente, no sentido, não, eles são idealistas, estão defendendo todo mundo, havia uma simpatia. Isso era uma coisa assim, visível, né?
Quando a gente casa, aí o meu pai alugou uma casa, aí disse assim, não, eu depois vou me mudar para essa casa, mas enquanto eu não me mudo, vocês vão ficar lá. Aí nós fomos para essa casa, perto da casa do meu pai. Quando foi o AI-5, foi no dia 13 de dezembro. No dia 15 de dezembro, e se você perguntar o que é que a gente fazia movimento estudantil. E éramos de ação popular, que era exatamente essa organização oriunda da igreja, né? Já com toda uma discussão de que a gente queria uma sociedade diferente e tudo, mas era, inclusive, com muito apoio dos setores, que é o outro lado da moeda, dos setores progressistas da igreja, né? Aí o que é que acontece? A gente estava nessa casa. Quando a repressão invade a casa do meu sogro, atrás dele e de mim. Aí a gente não estava lá. Você vê, a coisa era tão arbitrária que eles pegam o irmão dele, porque era parecido. O irmão dele nunca tinha participado de nada, era a diferença só de um ano, mas nunca. Era um rapaz que fazia agronomia, acho que tinha entrado na agronomia há pouco tempo, e assim, não tinha absolutamente nada a ver com o movimento estudantil. Aí eles invadem a casa, pegam o menino, aí o menino fica gritando, mas eu não sou o Chico, eu não sou o Chico, aí soltam. Esse irmão do Chico pula o muro e vai lá em casa e avisa pro meu pai. Logo depois, eles vão para a casa do meu pai. Chegam na casa do meu pai tinha acabado de ser informado, né? E a gente morava mais ou menos perto, aqui dali pela aquela parte, Rodrigues Júnior, Dona Leopoldina, Gonçalves Leda, a gente morava por ali, tudinho. Aí eles entram na casa do meu pai, na casa do meu pai eles entram até o birô do meu pai tinha um birô bem na sala, assim. Aí eles perguntam, aí o meu pai diz, não sei onde é que eles estão, não. Eles casaram, não estão aqui em casa. Aí a gente acaba tendo a informação. A partir desse momento, qual era a nossa alternativa? Quer dizer, a gente não tinha o propósito de ir para a clandestinidade sozinha. A gente ia continuar fazendo movimento estudantil comprometido, lutando contra a ditadura, mas no âmbito da universidade, até porque a gente tinha assumido esse compromisso com o meu pai. Aí, de repente, você não tem mais essa possibilidade, porque ou você se entregava, ou você ia para a clandestinidade. E aí nós resolvemos que a gente ia para a clandestinidade. Aí procuramos o pessoal de ação popular, montamos o esquema aqui em Fortaleza, só que nós éramos muito conhecidos aqui. E Fortaleza, você imagina, nessa época era pequeno, né? E eu tinha nascido, me criado, estudado todos os colégios aqui, então o Chico também, a gente era muito conhecido. Aí, e assim, os esquemas que nós ficamos de clandestinidade, ficamos um pouco. Na ação popular que eles arranjaram, que na época se chamava um aparelho, que era um canto para a gente ficar, mas muito esquema de família. A família apoiou a gente. Mesmo não concordando ou não, eles não queriam que acontecesse alguma coisa grave com a gente. Aí o que é que acontece? Nós ficamos na casa de uma prima minha, depois na casa de uma tia do Chico. Só que aí o pessoal de ação popular, nessa época, a gente já vinha num processo de discussão de que não dava mais para ficar na universidade com o golpe no golpe, a gente tinha que tentar aprofundar as contradições no sentido de aumentar, não ficar só no movimento estudantil. Aí houve o que na época se definiu, que a ação popular teve, que era a chamada integração na produção. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, era o quê? A gente já estava na clandestinidade, então a gente ia trabalhar ou em fábrica ou no campo. E aí a Ação Popular criou um núcleo do campo em Pernambuco. E nós fomos para o núcleo do campo. Só que aí tem toda uma discussão dessa situação. Nós éramos oriundos, né, de Fortaleza, de cidade, nunca na vida tinha pegado numa enxada. Então a gente foi para uma região lá em Pernambuco, fizemos um treinamento lá com o próprio pessoal ligado à Ação Popular. E de lá a gente ficou, né? Ficamos, isso aí foi situando o tempo. O AI-5 foi 13 de dezembro, nós fomos para a clandestinidade no dia 15 de dezembro.
fomos para Pernambuco, eu não sei te precisar a época, mas já foi no ano seguinte, já foi em 1969. Aí nós chegamos em Pernambuco em 69, ficamos numa casa lá no Recife um certo período, né? Inclusive nessa casa, além estava eu, o Chique, mais outras pessoas ligadas à ação popular, entre elas estava a Aninha, Ana Fonseca, que nós éramos extremamente amigas, né? Que aqui eu faço assim uma homenagem à Ana, né? Que faleceu recentemente, né? Que foi uma pessoa fundamental na unificação dos programas de renda mínima, né? Uma grande intelectual, professora da Unicamp, tudo, né? E que faleceu recentemente, né? Foi ano passado, né? Completou um ano agora. E aí a Ana também estava junto, então nós ficamos desde esse período na clandestinidade e fomos para o campo. A Ana ficou em Recife, nós fomos para o núcleo do campo. E lá a gente acabou sendo preso pelo pessoal do Quarto Exército, já era a polícia, o esquema mesmo já se organizando no Brasil todo. Nós fomos presos numa cidadezinha do interior, entre Pernambuco e Maceió. Foi em São Benedito do Sul. De lá nós fomos levados para a cadeia pública de Maraial. E nós estávamos junto com o pessoal das ligas camponesas, um rapaz das ligas. E a gente conheceu o pessoal das ligas, que me lembra muito o MST. Sabe assim, já que a gente quer paralelos. E é interessante você ver a história, como é que começam as ligas. As ligas começam por uma questão reivindicatória que o pessoal não tinha como enterrar. Então eles queriam o local para enterrar os seus mortos. Tem aquela música do João Cabral de Melo Neto que diz, né? Que é exatamente a história do começo das ligas, né? Que esta terra que estás com o pau medido é a mesma que querias ver dividida. Muito bonito, né? Uma coisa linda, João Cabral de Melo Neto. Aí a gente fica, nós fomos presos, fomos para Maraial. A gente não podia usar o nome da gente, a gente era clandestino. E lá eles tinham uma ordem que todo mundo que chegasse de fora, que fosse um pouco diferente, não fosse a região, eles já aprendiam, já levavam para o Quarto Exército. Aí nós fomos levados para o DOI-CODE, para o DOPS. Nessa época ainda não tinha o DOI-CODE de forma estruturada. Tinha o DOPS de Recife, que era um dos cantos mais perverso que tinha, já com várias histórias de morte, né? Lá, inclusive tinham metralhado já o arcebispado Dom Helder, já tinham tido o atentado e a morte do Padre Henrique, que completou agora há pouco tempo, vários anos, não sei se foi 50 anos, nem me lembro mais. Henrique, aí nisso nós fomos levados. Nesse intervalo, o que é que acontece? Eu estava casada com o Chico, né? E, apesar da gente ter cuidado para não engravidar, não sei o quê, nessa história dessa clandestinidade, quando eu vi, eu estava grávida. Aí, quando eu fui presa, eu tinha 2 meses de gravidez. Eu estava grávida há 2 meses. Fomos levados lá para Recife. Quando chega lá, nós somos os últimos a ser presos. A Aninha já tinha sido presa, o resto do pessoal do processo da gente todinho, né? E aí o que é que acontece? Eles enquadraram a gente em 2 artigos, por aí você vê, era por a gente ser oposição. Os 2 artigos que nós fomos enquadrados, que era ferir a Lei de Segurança Nacional, que se mais do que pessoas se reunissem, mais de 3, 4 pessoas se reunissem, já era enquadrada. Tivesse falando mal do governo, já era enquadrado. Fizesse uma manifestação, uma pichação, era enquadrada. Eu lembro que nós fomos enquadrados em 2 artigos, o 43 e o 45. Um era sobre a organização, participar de organização de partido contra o governo. Aí a gente era de ação popular. E o segundo por distribuir panfleto contra o governo. E ainda tinha um parágrafo único que lhe dava de 1 a 3 anos. Se dessa manifestação
tivesse como resultado qualquer alteração que pudesse correr em risco a segurança do país. Quer dizer, a gente tinha quanto? 20, 21 anos. Estava fazendo oposição, sim, a gente era oposição mesmo, estava lá para poder tentar derrubar a ditadura mesmo, né? E construir uma sociedade melhor. Né? O que é que a gente faz? Nós somos enquadrados nesses 2 artigos, só que quando a gente vai para o DOPS, a gente fica clandestino lá dentro do DOPS, quer dizer, fica incomunicável. Você não tinha acesso a advogado, a família não sabia onde é que você estava. Só que quando o pessoal sabia, né, ou da sua organização ou de outra organização, avisava, o pessoal sabia. Então, depois de vários dias que a gente estava lá, o meu pai conseguiu saber, alguém avisou para ele. E como meu pai era alto funcionário da Secretaria da Fazenda, ele tinha amigos que conseguiram localizar. E aí, quando de repente o meu pai conseguiu chegar lá, e quando ele encontra a gente, já estava vendo as torturas que o pessoal disse que não há. Eles, inclusive, assim, não deixavam eu dormir, eu estava grávida, aí o pessoal do meu processo me protegeu, o pessoal disse, olha, ela está grávida, a família dela toda sabe, o pai dela é advogado. Aí entrou também, nós conhecemos um padre que foi soltar Dom Basílio Penido, que era o prior dos beneditinos, né, lá de Olinda. Ele foi, quando a gente estava preso, ele foi ver o padre. E aí o secretário de Segurança Pública chamou e disse assim, vamos ver 3 terroristas que tem aí. Um era eu, outra era a Aninha e outra era a Ieda, uma outra menina que estava lá. Ele conta pra gente, ele não era ligado à igreja mais progressista, ele era um padre, era o prior dos beneditinos, uma pessoa correta. Aí ele contou depois pra gente. Quando ele chegou lá que olhou, que os caras disseram que a gente era terrorista, ele olhou, não, isso está errado, terroristas são eles. Porque ele disse que viu nós 3 completamente indefesos e aqueles caras todos armados daquela forma. Aí ele passou a pressionar. Ele passou a visitar a gente, a pressionar. Né? E a Dom Helder, nessa época, já não podia mais, que ele já não deixava. Aí ele passa a assumir esse papel. Ele reúne lá a igreja dele, né, que ele era abade. Aí diz, não, gente, a minha principal tarefa cristã é proteger esse pessoal. Aí ele vê o risco que a gente estava tendo. Então, a gente teve todas essas circunstâncias, né? Que outros foram mortos. Né? Quando nós conhecemos vários amigos nossos que foram assassinados lá dentro. Aí, então, mas eles, mesmo com tudo isso, mesmo com essa pressão, eles ainda torturavam, tiraram, por exemplo, chegaram a tirar o Chico de dentro do DOPS para levar para uma delegacia para ser torturado fora, que foi exatamente no dia que nós vimos ele saindo com o maior torturador que tinha lá, que era o Miranda, que era um Fleurizinho do Nordeste, né? Que aí ele descendo as escadas, a gente vê, e a tática que a gente usava quando a gente via, a gente fazia um escândalo para tornar público, né? Porque pelo menos todo mundo sabia, era isso que a gente fazia. Aí a Ana adoeceu lá dentro também, por conta das torturas, e assim, eles me ameaçaram de aborto, só me interrogavam de noite, deram empurrão, sabe assim, eles não chegaram assim, propriamente a fazer questão de aborto, mas assim, porque no nosso processo tinha várias pessoas, mas eles chegaram a ameaçar. A ameaça, inclusive o Miranda fez isso e tudo. E quando nós fomos, a igreja começou a pressionar, através desse padre, né, a igreja progressista, né, com o Dom Abade, Dom Penido. Aí ele disse, ou vocês transferem essas meninas para cá, uma está grávida, a outra está doente,
ou nós vamos denunciar isso internacionalmente, porque aqui dentro não saía nada, mas eles querem fazer uma denúncia internacional. Aí eles transferiram a gente no mesmo dia para o Bom Pastor, que era a colônia feminina do Bom Pastor. Aí nós fomos, né, tanto eu como a Ana. Quando a gente chegou lá, a guarda interna do Bom Pastor era feita pelas freiras. Aí elas, inclusive, não conseguiam entender muitas contradições, porque elas lidavam com as presas comuns, que era um presídio, presa comum. Aí a gente fica num canto separado lá. A minha gravidez se desenvolve também durante esse período, eu não tive grandes problemas. E aí, no começo, lá quando chegou lá, chegou só eu e a Ana, e depois começou a chegar outras pessoas. Então, eu cheguei a conviver com 10 presas políticas lá dentro, né? E, assim, aí umas saíam, outras entravam, mas passaram nesse período da ditadura, lá pelo Bom Pastor, da nossa época, 25 mulheres que foram presas no Bom Pastor, presas políticas. Entre elas, a gente tinha, inclusive, algumas camponesas das ligas, né, que, inclusive, assim, não tinham proteção, não sabiam como, sabe, se defender nem nada. O que é que acontece, então? A gente vai para a auditoria militar. E aí as pessoas não têm noção do que é um tribunal de sessão. Porque eu passei por isso. Aquilo é um tribunal de sessão, quer dizer, pessoas civis, no nosso processo não tinha nenhuma questão, por exemplo, de conflito armado, sendo julgado por um tribunal militar, que só tinha uma pessoa civil, que era o auditor, que também não apitava nada. Inclusive, assim, aí nós fomos julgados. Antes do julgamento, tinha um espaço, mesmo dentro da legalidade da ditadura, que você denunciava as torturas, e a gente tinha combinado que nós faríamos isso. Quando o auditor se virava e perguntava aqui se o réu, a ré, tinha alguma coisa para dizer. Quando a gente dizia que tinha, eles já sabiam, a gente já sabia que isso aumentava a nossa pena. Então, quer dizer, o paralelo, se você resiste, né, a justiça, por isso que eu acho que aí entra a questão da justiça, no Brasil, ela sempre teve lado. Sempre. Então, eu nunca tive ilusão com a justiça. Aí nós fomos julgados pela justiça, né, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, nos artigos 43 e 45, pegamos 2 anos por organização de partido, eles não, inclusive, conseguiram comprovar grande coisa, só que a gente era afiliado, e 3 anos por distribuição de panfleto, que nem existia e que nós tínhamos negado. Não havia o panfleto, nós negamos, mas pegamos 3 anos. O nosso advogado nos defendeu, que aí ele, depois que a gente chegou no presídio, o advogado tinha acesso, e recorremos ao Supremo Tribunal Militar. Aí, mais uma vez, Dom Basílio pegou o nosso processo, levou para o Rio, e lá quem defendeu a gente foi o escritório do Sobral Pinto. Eu não me lembro agora do advogado, não chegou a ser ele, mas ele indicou, nunca cobrou um tostão para a gente. Inclusive, a gente tinha uma carta linda dele, que se perdeu através dos anos, em que ele dizia, em nome do Cristo, eu estarei sempre ao lado da juventude, que é oprimida e tal, um negócio muito bonito. E aí cai para 2 anos. Então eu fiquei, por que eu estou contando essas coisas? Eu fiquei 2 anos presa lá, meu filho nasce lá. Antes, quando eu levei uma queda e fui para a maternidade. E aí é interessante, porque alguém disse assim, Helena, por que é que ao longo dos anos você hoje fala essas coisas com tranquilidade? Porque sempre teve os 2 lados. Enquanto você tinha a perseguição da ditadura, você tinha o outro lado também que lhe apoiava, sabe? A simpatia, né, de uma parcela das pessoas e tudo, né? E havia essa solidariedade. Quando eu chego lá no hospital, então a gente tem solidariedade do pessoal. Quando o pessoal sabe que eu sou presa política, aí o pessoal diz, não, você não volta para o presídio agora.
Quando a diretora do presídio vai me pegar, o Chico, enquanto isso também, que era do mesmo processo, aconteceu tudo isso e ele foi levado para a casa de detenção, que era um campo bem pior do que o nosso. Porque o nosso, pelo menos como a guarda interna era das freiras, era tudo limpo, certo? E elas tinham muito cuidado para não ter muita interferência durante esses 2 anos. Havia, mas não tanto. Já lá no presídio era muito mais complicado, porque lá era no presídio onde hoje funciona aquele presídio ali perto de uma ponte que tem, e eles, hoje até uma coisa lá de artesanato. Havia um anexo de preso político, né, e o pessoal ficava lá, né? E aí a freira vai comigo e leva, ela tem o direito de fazer isso. Aí liga para a direção do presídio, da mesma forma como eles faziam com o preso comum, com escolta e tudo, aí leva o meu filho para o meu marido conhecer. Quer dizer, a essas alturas a gente tinha 22 anos. Aí leva, aí ele é chamado assim num parlatório que tinha, aí ele conhece, né, o filho, aí depois eu volto de novo para o presídio. O advogado ainda tentou arranjar um canto que eu pudesse ficar com ele, eles não aceitaram, né, disseram que não, que a gente era de alta periculosidade. E aí, depois de 2 anos, nós cumprimos a pena e fomos soltos. Aí voltamos aqui para Fortaleza. Quando a gente chega aqui, a gente não consegue nem emprego, nem voltar a estudar, nem nada. Vou na faculdade de medicina. Eu tinha passado no 2º ano direto, sem ter ficado em recuperação nem nada. Eu sempre fui muito boa aluna. Todo mundo que olha o currículo vê. Não tinha nada a ver com o maior aluno. Aí, quando eu volto, o pessoal da faculdade de medicina diz, não tem nada contra vocês. O problema é um órgão superior que tem, que era exatamente dos órgãos de segurança, inclusive um órgão de segurança que tinha aqui na universidade. Aí nós ficamos sem poder estudar, sem poder trabalhar, não podia fazer nada, porque não tinha essa oportunidade. Quando foi em abril do ano seguinte, que a gente volta em 71, abril de 72, na Semana Santa, já com DOI-CODE estruturado nacionalmente, o que é que eles fazem? Eles invadem a casa do Chico, eu estava lá, porque o meu filho tinha vindo antes, porque ele ficou comigo, meu filho ficou no presídio durante 8 meses. Só que aí ele começou a ter problema de saúde. Aí ele veio aqui para a família. Quando a gente saiu de lá, a gente achou melhor ficar com ele para ele não ter mais trauma, né? E que os traumas dele foram enormes, né? Desde a época da gravidez, ameaça de aborto, tudo isso, né? Aí, quando a gente chega aqui, em abril do ano seguinte, tem a invasão de novo na casa da gente. E aí foi um sequestro mesmo. Quer dizer, não tinha mandato de segurança ou mandato de prisão, não tinha absolutamente nada. Eles chegam na casa da minha sogra, que até então achava que não conseguia compreender como é que a gente ia lutar contra um governo poderoso desse, se arriscar desse jeito, era o que ela dizia. Aí os caras chegam lá e perguntam pela gente. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, aquelas donas de casa que tomavam conta dos filhos mesmo, né? Aí ela disse, eu quero a identidade de vocês, porque não é qualquer pessoa que entra na minha casa assim. Não. Aí os caras puxaram a arma para ela. O meu filho estava no braço dela. E aí puxam a arma, o pessoal fica assim, horrorizada, a família dele toda, né? Porque foram aquelas operações que até hoje a gente vê esses estardalhaços que tem, né? Dessas operações com falta de respeito às pessoas e tudo. Saíram arrastando a gente, botaram capuz. Dentro, o Chico foi num carro, eu no outro, pisando em cima. Tá? Não era um carro pequeno, não era um carro grande, pisando em cima, rodaram e fomos levados lá para o 23BC. Ficamos lá e realmente era uma equipe volante de fora. Aí a tortura foi uma coisa horrorosa, sabe? Por exemplo, aí de repente o que é que eles fazem? Fizeram isso com a gente, foram na casa do meu pai, de novo, mais uma vez.
Chego lá no meu pai e diz assim, não, agora a gente quer que sua filha vá prestar um depoimento, que era a Cacau, minha irmã, que era 4 anos mais nova do que eu. Tinha acabado de completar 18 anos. E a Cacau tinha sido de movimento secundarista, da escola normal. Aí a Cacau disse, não, papai, não tem nada contra mim, não, é só aquelas coisas mesmo das passeatas e tudo. Aí o papai, junto com a Cacau, vai lá na 10ª região entregar ela no setor que tinha lá do DOI-CODE. Não sabiam, né, nenhum dos dois. Aí eles somem com ela. Aí vão levar para onde? Lá para o 3BC. Quando eu vejo ela passando, faz tortura e tudo, depois levam ela e botam dentro da cela onde eu estava. Aí assim, foi um massacre isso aí. E eles fizeram isso com todo mundo que era de esquerda e diziam, não, basta que você seja contra o governo, né, que tenha uma história, o que... Aí tinha um cara que estava denunciando todo mundo, né, um delator desses aí, né, um traidor, e que inventava, inclusive inventou coisas, né? E aí a gente, depois de aproximadamente uns 15 dias, não sei precisar o tempo, nós fomos, essa equipe volante depois foi embora, nós fomos prestar depoimento lá na Polícia Federal com Laudelino Coelho. Eu lembro quando eu cheguei lá com Laudelino, ele fez um depoimento e colocou, como se eu tivesse dito no depoimento, que eu participava de organização terrorista, que era Ação Popular. Aí eu disse que não assinava. Eu disse, não assino. Se você quiser me deixar aqui, você vai me deixar, mas eu não sou terrorista, eu não vou assinar nada dizendo que eu sou terrorista. Não fiz isso em época nenhuma, nem vou fazer agora. Ando agora, fazendo o paralelo com essa última declaração, né, que, por sinal, eu conheci o Fernando Santa Cruz, ele era de UBS, esteve aqui. Ele disse que o Fernando Santa Cruz, né, participava de uma organização sanguinária e tal, e que foram os companheiros que mataram. Aquilo ali foi um trauma para a gente enorme. É como se a gente estivesse vivendo o que aconteceu no passado. Então, são coisas assim que ficam adormecidas, mas assim, várias pessoas me ligaram, a gente ficou tudo traumatizado, porque você sabe que aquilo, além de ter morto, ainda é de uma crueldade para a família, crueldade para os filhos. A mãe do Fernando Santa Cruz morreu com 105 anos, há pouco tempo. Quer dizer, aí essas questões, porque eu acho que a gente supera mais uma coisa dessa, imagina como não ficou a família dele. Quer dizer, aí como é que você vê um governo desse, né, que não tem, sabe, a menor hombridade, sabe, de respeitar a família, sabe? Então, essa é uma questão muito séria. Eu acho isso uma das coisas mais graves também que aconteceu recentemente. O que acontece, né? Lá em casa nós éramos 3 mulheres, depois eu tenho uma 4ª irmã que nasceu muito tempo depois. Ela é da idade do meu filho, né? A 4ª. Nós 3, eu sou a mais velha, eu entrei na universidade e as meninas eram secundaristas. A diferença minha para Cacau 4 anos e para Iracema 5 anos. A Iracema começa a participar de um movimento estudantil, secundarista, com 14 anos e a Cacau com 15. E a Mi tinha 16, quer dizer, eram tudo meninas. Né? Tem até aquela história da luta lá do pessoal da escola normal, tem um grupo que até hoje nós somos amigas, né? E o que é que acontece? Aquilo que eu te falei era bem... A imagem fotográfica que até hoje eu guardo, a minha mãe rezando e o meu pai atrás da gente, das 3 filhas. E o meu pai era daqueles pais assim, que a gente, para onde ia era com minha mãe, sabe? Aquele pai assim que era preocupado com as filhas, né? E aí o que é que acontece? Ele teve que ir para Recife, né? E eu acho que foi muito importante a ida dele, porque ele conseguiu a audiência com o secretário de Segurança para localizar a gente, saber onde é que a gente andava.
Depois ele volta, vai com a minha irmã na 10ª Região Militar. Minha irmã só soube depois depois ele contou pra gente, que enquanto a gente não aparecia, ele ia lá. Ia lá na 10ª Região, quero saber onde é que estão minhas filhas. Porque qual foi a chantagem que eles disseram? Que só soltava a mim e ao Chico se a Cacau fosse fazer o depoimento. Só que a questão não era essa. Né? Eles queriam informação de outras pessoas. Aí ficou todo mundo lá. É tanto que, com pouco mais de 15 dias, aproximadamente uns 15, eu não sei te dizer, eu passei pela Polícia Federal e eles soltaram a gente no meio da rua. Foi um sequestro. Isso não existia legalmente em canto nenhum. Eu não podia reclamar, não podia entrar com processo. Não peguei processo, porque eles não conseguiram montar um processo. Aí eles prenderam lá em casa. Eu, o Chico, a Cacau, e na época eu acho que eles namoravam o Machado, que depois eles se casaram, né? E o Machado. E assim, foi uma desestruturação na família, né? E a minha irmã mais nova, que é casada com Fonseca, porque o que aconteceu? A gente acabou casando uns com os outros, né? Do movimento, né? Aí eles, é tanto que o pessoal diz assim, quiser acabar com a pé, prende o povo a Serra Azul, que pega tudinho, brincando, né? A pé da nossa época, né? Aí a Iracema, depois teve que ir para a clandestinidade, né? Mir estava na clandestinidade. O Magela e a Rosa, que são 2 grandes amigos da gente, até hoje, grandes meus amigos, ligaram, ficou 1 hora conversando, que moram em Belém, também estavam na clandestinidade. Estava todo mundo clandestino ou preso, né? E assim, se você ver, era todas as lideranças do movimento estudantil. Então, assim, o meu pai ia lá todo dia. Quando eu cheguei lá, o Laudelino disse, diga para o seu pai para ele parar de falar mal da gente. O Laudelino mandou esse recado. Que meu pai, onde chegava, falava mal, mas lógico, meu pai, ele não imaginava, porque o que meu pai achava? Que isso, ele já sabia que tinha tortura, porque ele tinha ido lá a Recife, tinha visto a gente e tudo, mas ele achava que era um grupo paralelo, ele não achava que era coisa que se prestava, então ele achava que lá na 10ª Região Militar isso não acontecia. E a Cacau achava que o que tinha contra ela não era suficiente. Depois a Cacau me falou que disse que soube porque ele ficou o dia todo lá, como se fosse detido. Só que eles não chegaram a dizer, mas não deixavam ele sair e ficaram enrolando e tudo. E assim, eles fizeram isso. A minha mãe era uma pessoa que teve problema cardíaco seríssimo, chegou a infartar depois, né? Alguns anos depois também, era hipertensa, muito complicada. E assim, o meu pai sempre apoiou a gente. É tanto que teve um atrito na família, que eu prefiro não entrar em detalhes, mas assim, uma pessoa fez uma carta dizendo que não queria contato com a parte da família que tinha se colocado contra. E eu tenho também uns parentes em São Paulo, que também esse meu tio, que era casado com a minha tia, foi perseguido, ficou anos na clandestinidade, era uma pessoa ligada ao PCB antigo, era mais velho do que a gente, era da geração do meu pai. E aí o que acontece? Essa carta caiu na mão do meu pai. Meu pai ficou indignado. Ele fez uma carta, essa carta é linda, a carta que ele fez, dizendo, porque a pessoa dizia o seguinte, que era melhor não dar o endereço, telefone dele, porque não queria que acontecesse na casa dele o que tinha acontecido na casa do meu avô, que meu avô acolhia todo mundo e tal. Aí o meu pai faz uma carta, a coisa mais linda do mundo, inclusive dizendo que a gente não precisava de moleta de ninguém, porque a gente tinha um pai que dava respaldo. Ele se coloca uma coisa assim linda. Esse tipo de coisa também eu
conseguir isso dentro da universidade também. Vários professores chegavam e diziam assim para a gente, tanto para mim como para o Chico, coordenador de curso. Eles diziam, olha, a gente não pensa como você, mas a gente respeita vocês. Foi muito interessante, sabe? Eu recebi uma carta, quando o Chico faleceu, de um professor que sempre pensou diferente da gente, que é linda, em que ele diz, olha, eu sempre pensei diferente do Chico, mas eu nunca vi uma coerência tão grande. Aí ele fala no Chico e fala em mim. Eu tenho essa carta guardada até hoje. Quer dizer, então a gente também teve isso, sabe? Apoios. Então, às vezes, isso, nesse momento, eu acho muito ruim o que acontece, essa falta de respeito, sabe? Das pessoas, sabe? O que aconteceu, por exemplo, com o neto do Lula, sabe? Eu acho, assim, de uma desumanidade, sabe? Quando faleceu. A morte da Marisa Letícia, sabe? Que é aquela coisa horrorosa, porque você não é obrigado a concordar, mas é aquela questão, aí é o viés fascista mesmo, sabe? Que eu acho que nesse momento existe toda uma estimulação para isso, sabe? Da questão que teve também, certo? Na época da ditadura, mas ele era nos porões da ditadura, aí às vezes me dá um pouco a sensação de que é como se a gente estivesse voltando àquele problema dos porões. Qual é a diferença? É que hoje a gente ainda tem alguma liberdade no sentido de reagir. Eu acho que a gente tem que fazer isso. E mais uma vez a gente tem que ir para a rua, viu? Inclusive, isso não tem nada a ver a meu ver, com Cristo nem com religião nenhuma, né? Por exemplo, a missa de 7º dia da Cacau, a gente foi atrás de um padre que foi importantíssimo para a gente, né? Que foi o padre da época da JEC, junto com esses outros que eu já falei, que foi o Moacir Cordeiro Leite. Né? O Moacir até hoje está bem, desses que a gente conviveu, que está vivo. Quando o Chico faleceu, que os padres da nossa época souberam, que faz 8 anos, eles imediatamente me ligaram e disseram que eu queria o concelebrar. Então, a missa de corpo presente do Chico foi assim, uma coisa belíssima, né? E estava lá o padre Zé Maria, que a gente chamava na época o padre Zezão, era uma pessoa que tinha um contato muito grande com as comunidades eclesiais de base. Estava lá, o padre Moacir não pôde vir, mas celebrou lá em Aratuba, porque também foi assim. A gente consegue voltar para a universidade. Quando a gente termina, a gente não consegue emprego. Aí nós saímos daqui, ficamos 8 anos fora, porque a gente não conseguia emprego aqui. E o primeiro emprego do Chico, eu fiquei fazendo residência, e o Chico foi trabalhar lá em Aratuba com o padre Moacir, com as comunidades eclesiais de baixo, fazendo um trabalho semelhante aos médicos de família. É um trabalho belíssimo. Quando o padre Moacir soube, a missa de 30º dia de morte, ele fez lá, disse que encheu a igreja, porque o Chico tinha sido médico lá há muitos anos atrás. E quando a Cacau faleceu, os meninos disseram, Helena, pelo amor de Deus, eu disse, olha, o padre Zé Maria faleceu, o padre Giovanni está doente, não tem mais condição, e tem o padre Moacir, vamos tentar localizar. E fui na casa da família do padre Moacir, consegui localizar, liguei para ele hoje está ligado a um dos assentamentos, ele teve me dizendo, e ele foi fazer a missa. Aí a gente fez a missa normal, no final da missa teve aquela hora das homenagens. Ele até, quando terminou, né, o pessoal me chamou para falar em nome das irmãs, porque a minha outra irmã não tinha coragem. Aí eu disse, olha, um agradecimento a ele por ter nos introduzido na luta. Porque foi ele, através da JEC, né? E que era uma postura extremamente avançada. Então, quer dizer que, mesmo hoje dentro da igreja, tem esses setores, né? Aí ele fez uma fala, a coisa mais linda.
Inclusive, ele concluiu dizendo assim, que a luta não tinha idade. Porque ele hoje está com 81, 82 anos. E ele disse isso na missa. Foi linda, linda, linda essa missa. Quer dizer, eu acho que ainda tem setores que resistem, setores mesmo da igreja, como tem, eu conheço pessoas evangélicas que não concordam com nada que está aí, porque isso não tem nada a ver com religião. Isso é fascismo. Né? Então, assim, e eu acho que é uma questão de coerência e da gente querer uma sociedade melhor. Eu não abro mão disso. A gente tem que lutar. São 2 projetos que estão em discussão. Um projeto excludente para uma minoria, né, que é a minoria que tem tudo e a maioria que não tem nada. Eu não tenho esse projeto. Meu projeto é um projeto includente, em que as pessoas têm o direito à vida, à felicidade, né? Em que as pessoas têm o direito a viver numa sociedade que tem acesso à saúde, à educação, aos bens. Por que não aos bens? Né? Então, eu acho que essa é que é a questão. E a educação hoje está colocada mais do que nunca. A ciência, hoje eu sou uma pessoa que sou pesquisadora do CNPq. Nós estamos extremamente preocupados, porque um país ele não se desenvolve sem ciência. A humanidade não se desenvolve sem ciência. Então, eu acho que, mas, mesmo assim, eu tenho muita esperança, porque eu acho que a esperança está na luta. Né? E que a gente tem que contar, por exemplo, a minha geração, foi como outro dia um amigo meu estava dizendo, a gente nesse momento pode apoiar e passar o que aconteceu com a gente e estar junto. Mas cabe a essa nova geração, a juventude, realmente barrar esse projeto excludente. Eu acho que é isso, gente. A gente tem que estar junto, né? Tem que lutar por uma sociedade melhor, mais justa, em uma qualidade na educação, qualidade na saúde, em que as pessoas possam viver bem e felizes.